Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esse versículo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Deus abençoe a todos rico e poderosamente. Meu nome é Rafael. Sejam todos bem-vindos ao vídeo. Pessoal, nós temos que sempre ser aprendizes em todo momento. Eu até fui bem redundante mesmo, porque a realidade é essa. Todo tempo, pessoal, nós temos que tirar lições e aprender. Os verdadeiros líderes, os grandes líderes em qualquer área, né, tanto na fé, como em qualquer coisa que você possa ver aí, né, de tecnologia, né, área de finanças, enfim, são pessoas que tiravam lição das mínimas coisas, tiravam lições, né, das mínimas coisas. Então, pessoal, nós temos que ser sempre humildes para poder aprender em todo tempo, sermos eternos aprendizes, porque aquela pessoa que diz que já sabe de tudo, ela se fecha ao novo, ela se fecha ao conhecimento que pode trazer virtudes a ela para poder até ajudar outras pessoas, não é verdade? Então, pessoal, um verdadeiro humilde não é aquela pessoa boazinha, né, aquela pessoa que é legal com todo mundo. Não, muitas das vezes isso não é humildade, isso é hipocrisia. Essa é a verdade, né? A verdadeira humildade é você estar disposto a aprender, seja lá com quem for. Claro, filtrando tudo, né, que for sempre falado, mas você está sempre disposto a aprender, disposto a receber o conhecimento. Aqui a palavra, o apóstolo Paulo diz sobre a Timóteo, para a pessoa, ele está preparado, quer dizer, a tempo e fora do tempo, quer dizer, a qualquer momento. Deus contar com ele, ele tem que estar preparado. Mas para nós estarmos preparados, nós temos que estar sempre obtendo conhecimento, sempre obtendo direção com as nossas experiências, com as nossas lutas, não é? Porque muitas das vezes uma coisa que muda a vida de outras pessoas, até a nossa vida, vem de uma coisinha que a gente passou, uma situação que nós passamos, e que dali, se nós pegarmos o supra-sumo do que é bom, nós vamos aprender alguma coisa com aquilo ali, não é verdade? Então eu acho que são coisas que até na vida mesmo, que com o tempo nós vamos aprendendo, nós vamos tendo lições e passando a ter discernimento. Então, pessoal, o aprendizado é algo muito importante. Todo o tempo a gente tem que aprender. Às vezes você aprende com uma criança lá, um jovenzinho, um rapaz novo, moço, uma menina jovem, fala uma coisa ali e você, tá vendo? E a gente tem que ser humilde para entender. Às vezes Deus fala através de qualquer pessoa. Eu acho que Deus não usa uma criança, muito mais as crianças que têm pureza, né? Você acha que Deus não usa um jovem? Vai você que está me vendo aí, um senhor de seus 70 anos, aí 60 anos, está me vendo, tem 36 anos, e fala, poxa, podia ser meu filho e tudo mais. De fato, mas nós podemos ser usados por Deus, assim como Deus pode usar também a sua vida para poder nos abençoar. Deus usa quem Ele quer. Então nós temos que estar sempre dispostos a aprender, dispostos a ouvir, né? Como eu tenho batido muito nessa expressão que Jesus fala, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós temos que ter sempre ouvidos para ouvir. Por que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Para que nós possamos ouvir mais e falar menos, falar o necessário, falar o que for preciso. A própria Bíblia fala, não é por muito falar, né? Então quando nós somos bons ouvintes, Deus, Ele fala conosco, Ele usa pessoas até que a gente nem imagina para falar algo conosco que vai nos abençoar. Às vezes a pessoa até nem de Deus mas Deus vai lá e usa a pessoa. Lembra da mula, né, que Deus usou para falar com Balaão, que era um profeta, né, na ocasião? Então quer dizer, Deus usou um bicho. Você imagina, né, uma mula, um cavalo chegar diante de você e falar como se fosse um ser humano. Você vê que é absurdo. Então, se Deus usou um bicho, por que não pode usar uma pessoa que às vezes nem dá fé ela chegar ali e falar uma coisa para você e te despertar? Então a gente tem que estar o tempo todo, pessoal, com os ouvidos abertos, prontos a aprender. A verdadeira humildade vem disso, de aprender. E não de se fingir de bonzinho, de se fingir de manso, porque isso é fingimento. Ou a pessoa ou a pessoa não é. Não adianta a pessoa querer fazer uma imagem, né, uma casca, para dizer que é humilde. Ou então é pobre, né, a pessoa tem poucos recursos, aí, eu sou humilde. Não, você não é humilde, você está na miséria. Você tem um espírito do diabo na tua vida que está te deixando na miséria. Você não é humilde. Isso aí você não tem que tirar. Você que é cristão e está na pobreza, você não é humilde. Você é pobre. Você está passando por uma dificuldade porque tem um espírito do mal, né, que de repente não está dentro de você. Eu creio que não.
Pode até estar, mas a maioria das vezes não está. E está só te obsediando, tá ali em volta de você, amarrando a tua vida, de você crescer. Então você não se torna humilde. Tem muita gente que realmente tem poucos recursos, né, que é pobre mesmo na palavra prática, e é arrogante, entendeu? Não, não quero isso não, quero aprender não quero saber não. Quantas pessoas que eu assisto no YouTube, né, que eu gosto muito de vídeos empresariais, que são garotos, que às vezes têm seus 20 e poucos anos e Deus deu uma iluminação para eles e eles prosperaram. E servem de inspiração para muita gente, entendeu? Então, pessoal, seja humilde, seja disposto a ouvir, a aprender. Deus, ele usa pessoas, usa situações para poder nos ensinar. E isso que para nós serve de lição pode servir para outras pessoas também. Deus pode usar a sua vida, pode não, ele vai usar a sua vida para poder falar para outras pessoas. É só você se colocar à disposição para aprender o tempo inteiro, tá certo? O versículo fala claramente: pregue a palavra. Pregue a palavra, esteja preparado. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. No final ele dá uma lição de humildade, né? A verdadeira humildade. Exorte com paciência, quer dizer, não é porque você é uma pessoa que de repente, né, tem um pouco mais de conhecimento que você vá ensinar outra pessoa na base da arrogância, da ignorância. Não, infelizmente hoje em dia a gente vê muitos fazendo esse tipo de coisa, né? Agindo dessa forma, né? Não, porque, né, quem quer servir vai aceitar. Não, não é assim. Não é assim. Já falei isso em outro vídeo. O apóstolo dá a direção certinha para repreender, corrigir, exortar com toda a paciência e doutrina. Porque nós, como servos de Deus, a gente não pode bater nas pessoas, né? Imagina um pastor no tempo do pastoreio, né? Pastoreio de ovelhas, chegar lá com um cajado e pum, batendo nas cabeças das ovelhas. Vai por aqui não, vai por ali, pum, aí bate nas ovelhas. Bicho dócil, bicho que depende das outras do pastor, né? E o pastor vai lá e maltrata, quer dizer, acaba fazendo um papel do lobo. Então nós não podemos fazer esse tipo de papel, pessoal. A gente não pode ser o lobo para as ovelhas, para as pessoas. Porque no momento que você prega a palavra, por mais que você não tenha título hierárquico, para aquela pessoa ali você é o pastor. Você, de repente, a pessoa vê você ali como um espelho, né? Como aquela pessoa que está guiando ela para Jesus. Então tenha paciência. Você tem aprendido, tem, né, tido essas lições de aprendizado? Legal. Mas mantenha-se humilde sempre. Ajude com paciência aqueles que estão vindo agora. A Bíblia não fala que nós temos que ser tolerantes com os débeis na fé? Então, às vezes a pessoa ela já é de Deus, mas ela ainda é débil na fé, ela ainda é verde, ela não está madura. Então nós temos que ter paciência para poder guiar essas pessoas através do conhecimento que Deus tem nos ensinado, através de lições, ou através de outras pessoas que têm aparecido, né? Assim como de repente tiveram paciência conosco, nós também temos que ter paciência com as outras pessoas. Isso é importantíssimo para que a gente venha salvar almas para Deus, não tirar almas do reino de Deus, né? Muitos, infelizmente, no ímpeto de querer salvar, de querer fazer acontecer, acabam, às vezes sem querer, tirando almas do reino de Deus por causa da grosseria, por causa de sua ignorância na forma de falar, né? Não sejamos assim, sejamos pacientes, né? Exorte com toda a paciência e doutrina, quer dizer, com a palavra. Use a palavra de Deus, use a Bíblia, mostre na palavra que aquela pessoa tem que mudar. E se ela quiser, amém. Se ela não quiser, aí é com ela. Não adianta você forçar para a pessoa vir fazer, porque ela não vai fazer porque você falou, porque você forçou. Quem convence é o Espírito Santo. Tá bom? Então agradeço a todos mais uma vez. Um ótimo sábado a todos vocês. Quem está vendo pelo YouTube, se inscreva no canal. Quem está pelo Instagram, deixe seu like. E vamos em frente, que Deus é com a gente. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Amém.